Olá, meu nome é Elias e esta aula é referente à primeira semana do PET 1 de Matemática do segundo ano do ensino médio de 2021. Tema da aula: Notação científica, sistemas de equações e função do primeiro grau. Caro estudante, nesta semana você vai analisar situações envolvendo potências, plano cartesiano e funções. Provavelmente você reconhece essas situações do dia a dia, como fazer um pagamento de conta de energia ou telefone, ou uma conta qualquer, pegar um Uber para fazer um deslocamento e muitas outras atividades do cotidiano. A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens. Descartes. Recapitulando. Quando vamos resolver problemas que envolvem quantidades numéricas e que, geralmente, recorremos ao uso de equações para representar tais situações, devemos considerar mais de uma equação simultaneamente, o que depende, dessa forma, da elaboração de sistemas. Vários problemas matemáticos podem ser solucionados utilizando sistemas lineares. Para isso, devemos entender os elementos de um sistema linear, quais métodos utilizar e como determinar sua solução. Solução de um sistema linear é todo o conjunto ordenado e finito que satisfaz, ao mesmo tempo, todas as equações do sistema. A quantidade de elementos do conjunto solução sempre é igual ao número de incógnitas do sistema. Exemplo: Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$ 450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$ 5, e para fabricar um bombom pequeno, R$ 3. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações que modela a situação descrita? Então, a gente vai modelar e vai resolver esse sistema de três maneiras diferentes. A primeira maneira que a gente vai resolver vai ser pelo método da substituição, que foi aqui a solução do exercício fez aqui, ó. Como que é o método da substituição? Júlia planeja fabricar 100 bombons, então a quantidade total de bombons será de 100 bombons. Então, se eu somar a quantidade de todos os bombons grandes com a quantidade de todos os bombons pequenos, o resultado vai ter que ser igual a 100. Então, vamos transcrever isso, ó. Se eu pegar a quantidade de todos os bombons grandes e somar com a quantidade de todos os bombons pequenos, o resultado vai ser igual a 100. Agora, quanto que custa cada bombom grande? Ele custa R$ 5. Então, para saber o preço total, eu vou multiplicar a quantidade por 5. Como que vai ficar? 5 vezes x. Mais, se eu pegar todos os bombons pequenos, qual que vai ser o custo? Cada bombom pequeno custa R$ 3. Então, vou multiplicar a quantidade total de bombons pequenos que eu tenho por 3. Vai ser 3 vezes y. E qual que vai ser o preço total disso? Será 450. Tá, agora a gente formou dois sisteminhas, ó. Como que eu resolvo ele agora? Fazer pelo método da substituição. O método da substituição consiste em deixar apenas uma única variável de um lado da igualdade. Vou pegar aqui, ó, o primeiro caso do x, ó. Vou isolar o x. Então, o x vai ser igual a 100. O y não está somando. Quando eu passo alguma variável ou número para outro lado da igualdade, eu tenho que alterar a operação. Se isso aqui é uma adição, ele vai passar subtraindo. Então, x vai ser igual a 100 menos y. Então, onde eu tiver o valor do x, eu vou substituir por 100 menos y. E aonde que eu vou substituir? Aqui na segunda equação, ó. Na segunda equação, né, 5 vezes x. Então, no lugar do x eu vou colocar 100 menos y. Então, vai ficar 5 vezes 100 menos y mais 3y é igual a 450. Fazer distributivo. 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes menos y dá menos 5y.
mais 3y é igual a 450. Então, vamos continuar aqui, ó. Menos 5y mais 3y. Quanto que dá? Quanto que é menos 5 mais 3? Dá menos 2. Então, menos 5 mais 3y é igual a menos 2y. Eu quero jogar o 500 para o outro lado da igualdade, porque eu quero só deixar o y de um lado. Então, o que eu faço? O 500 não é positivo? Eu passo para o outro lado, negativo. Então, isso aqui vai ser igual a 450 menos 500. Então, menos 2y é igual a menos 50. 450 menos 500 dá menos 50. Agora, o menos 2 aqui está multiplicando o y, não está? Para deixar ele sozinho, eu tenho que passar o menos 2 para o outro lado. Então, o que eu faço? Quando eu passo para o outro lado, eu inverto a operação. Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a menos 50 dividido por menos 2. Divisão com o mesmo sinal. Sinais iguais, a resposta vai ser positiva. Então, menos com menos dá mais. 50 dividido por 2 dá 25. E agora, como que eu acho o valor do x? É só substituir o y em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na de cima. Ó. De cima está assim, ó, x mais y é igual a 100. Se eu substituir o valor do y, eu consigo achar o x. Ó. Então, o x mais, quanto que vale o y? A gente calculou que ele vale 25. Vai ser igual a 100. 25 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, x vai ser igual a 100 menos 25, que é igual a 75. Agora, vamos fazer de outro método. Ó. Montei meu sistema, x mais y. Embaixo é 5x mais 3y, que é igual a 100, e aqui é igual a 450. Então, o próximo método vai chamar método da adição. O objetivo é eu somar as duas linhas e anular uma das variáveis. Então, aqui embaixo, né, 5x mais 3y. Como que eu anulo 3y? Eu multiplico em cima por menos 3, porque 3 menos 3 dá 0. Então, vamos multiplicar aqui tudo por menos 3. Como que vai ficar? X vezes menos 3 dá menos 3x. Y vezes menos 3 dá menos 3y. E 100 vezes menos 3 dá menos 300. Embaixo eu mantenho, que eu não multipliquei por nada. Então, 5x mais 3y é igual a 450. Menos 3x mais 5x é a mesma coisa que 5x menos 3x, que é igual a mais 2x. Agora, menos 3y mais 3y é a mesma coisa que 3y menos 3y, que é igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 450 menos 300 dá 150. Então, como que ficou? Ficou 2x igual a 150. O 2 não está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 150 dividido por 2, que é igual a 75. Então, para achar agora o valor do y, eu substituo o valor do x em qualquer uma das duas equações aqui. Ó. Vamos substituir na primeira, que é mais fácil. Primeiro não está x mais y é igual a 100. Quanto que vale o x? X vale 75. Então, onde tiver o x, eu coloco 75. Mais y é igual a 100. Então, para isolar o y, eu tenho que jogar o 75 para o outro lado. Como é que eu faço? Se ele está somando aqui, ó, tá fazendo a adição, ele vai passar subtraindo, fazendo a subtração. Então, y vai ser igual a 100 menos 75.
y é igual a 25. Então, vamos para o terceiro método agora. O terceiro método é o seguinte, ó. Monta o sistema. X mais y é igual a 100. E 5x mais 3y é igual a 450. Então, como que eu calculo x? O x vai ser igual, ó, você vai fazer uma divisão. Isso aqui é uma regrinha. Em cima você coloca o sinal de menos e embaixo você também coloca o sinal de menos. Como que a gente vai ordenar os números aqui, ó? Primeiro passo é pegar os números aqui da direita, ó, excluindo o x. Então a gente vai multiplicar y vezes 450. Quando não tem nenhum número antes da variável, quer dizer que ele é igual a 1. Tudo bem? Então aqui vai ser 1 vezes 450, que é 450. E agora a gente vai subtrair pelo contrário aqui, ó. 3 vezes 100. Quanto que é 3 vezes 100? É 300. Agora embaixo a gente vai pegar a parte da esquerda dos números aqui, ó, o x e o y. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 5 dá 5. Menos 1 vezes 3, que dá 3. 450 menos 300 dá 150. 5 menos 3 dá 2. 150 dividido por 2 dá 75. Se o x é igual a 75, vamos substituir aqui em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na de baixo, que a gente só substituiu na de cima nas outras, né? De baixo está assim, ó. 5x mais 3y é igual a 450. Quanto que vale o x? X é igual a 75. Então aqui vai ser 5 vezes 75 mais 3y é igual a 450. Quanto que é 5 vezes 75? 5 vezes 75 é igual a 375. Então, 375 mais 3y é igual a 450. 375 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 3y é igual a 450 menos 375. 450 menos 75 dá 75. Agora, o 3 está multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. Lembrando que sempre que a gente passar um número para o outro lado da igualdade, a gente inverte a operação dele. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, neste caso, como ele está multiplicando, vai passar dividindo. E 75 dividido por 3 é igual a 25. Tudo bem? Notação científica é utilizada para a representação simplificada de números muito grandes ou números muito pequenos. Ela consiste em deixar apenas um único algarismo antes da vírgula e multiplicar todo o número por uma potência de base 10. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 105,2. Como que eu transformo esse número em notação científica? A gente tem que deixar apenas um único algarismo antes da vírgula, tudo bem? Então, a gente vai deixar aqui um, ó. Fica 1, vírgula. E todos os outros números a gente joga para depois da vírgula. Então, aqui vai ficar 0,5,2. E a gente multiplica por uma potência de 10. Quando a gente desloca os números para a direita da vírgula, o expoente do 10 vai ser positivo. Se a gente deslocar para a esquerda, o expoente vai ser negativo. Então, a gente deslocou aqui para a direita, então o expoente vai ser positivo. Mas qual que vai ser o expoente? Vai ser a quantidade de números que a gente jogou para depois da vírgula. A gente jogou quantos números? 2 números. Então, aqui vai ser elevado ao quadrado. Se eu tivesse o seguinte caso, 0,025. Quero transformar esse número em notação científica.
Para transformar, eu tenho que deixar apenas um algarismo antes da vírgula. Então, quantas casas que eu vou ter que andar? Tem que andar com 2. 1, 2 casas, né? E agora eu não estou andando para a esquerda da vírgula. Quando eu ando para a esquerda, o expoente da potência 10 vai ser negativo. Então, como que vai ficar aqui? Ó? Eu andei com 2 duas casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a... Andei para a esquerda, negativo. E quantas casas que eu andei? Andei 1, 2 casas. Então, vai ser menos 2. Para finalizar a aula, vamos relembrar a equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, ou função afim, é descrita da seguinte forma. F de x é igual a ax mais b. Ou a gente pode trocar o f de x por y. Então, ficaria y é igual a ax mais b. O gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta. Então, se o valor do a for positivo, a reta é crescente. Se o valor do a for negativo, a reta é decrescente. O a também representa a inclinação da reta. Então, quanto maior for o valor do a, mais inclinada aqui vai ser a reta. Por exemplo, aqui eu tenho um valor de a. Se eu dobrasse esse valor de a reta ficaria assim, ó, mais inclinada. E o valor do b é aonde que a reta toca no eixo y quando o x é zero. Que nesses casos, o valor do b seria esse daqui, ó. B. E nesse caso seria bem aqui, ó. Quando o x aqui, ó, vale zero. Tudo bem? É aonde toca o eixo y. E como a gente acha as coordenadas de um número no plano cartesiano? Vamos fazer aqui, ó. Aqui é o eixo y, e aqui é o eixo x. Suponha que você tem uma reta passando aqui, ó. Ela encosta no eixo y no ponto 1. Quando x vale 0. Pegando aqui um ponto qualquer, faz de conta que aqui mede 6 e o x vale 5. Então, qual que é a coordenada deste ponto aqui, ó? A gente representa primeiro pelo eixo x. Quanto que vale esse ponto no eixo x? Ele vale 5. Então, a gente escreve 5 aqui, ó. E quanto que este ponto vale no eixo y? Ele vale 6. Se eu pegar este ponto aqui que toca no eixo y, quando ele toca no eixo y, quer dizer que o x ele é igual a 0. E qual que é o valor do y quando ele toca aqui no eixo y? Igual a 1. Então, a primeira parte representa a coordenada do eixo x e a segunda parte representa a coordenada do eixo y. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal, deixe seu like, tchau, tchau.